gente, tudo bem? Bem-vindos para mais um vlog aqui no canal. E hoje eu vou mostrar um vlog do nosso dia, como eu tô fazendo, né? Como eu gravei aquele dia, gravei o vlog do fim de semana. Só que hoje é um dia especial, porque hoje também é meu aniversário de 24 anos. E eu mostrei pra vocês aí umas ceninhas, a gente acordou, eu acordei a dar 8 horas já. Não tô tendo muito horário pra acordar não, né? Tô aproveitando, eu não durmo, como eu falei, durante o dia, só na hora que o Matias também tá fazendo a soneca. Porém, eu tô aproveitando, né, quando ele acorda mais tarde, pra acordar também. E aí, eu já fui lavar o rosto, escovar os dentes, me arrumar, tomar café, porque a gente tinha que levar Tobias pra tomar uma vacina. Ou, pra tomar uma vacina não, pra fazer um exame de sangue, que foi passado no hospital quando a gente saiu. Na verdade, passaram vários exames. E aí, eu teve esse de sangue que era pra fazer eu e ele juntos. Só que a gente levou ele pra tirar o sangue, acho que sexta-feira ou foi quinta-feira da semana passada. Porém, a moça não conseguiu tirar, porque ele ficava assim, né? Toda hora, ela tentou 2 vezes. E nas 2 vezes ela mexia a agulha e saía do lugar. E aí, como tem várias unidades dessa clínica, ela indicou a gente ir em outra, de outro bairro, esperar alguns dias, né, pra cicatrizar que ela tinha furado, pra poder a gente ir, porque lá tem uma profissional especializada. Só que aí ela falou que a gente podia ir terça-feira. Só que ela disse que podia demorar mais, mas que ela disse que podia demorar mais dias pra ir, só que não era bom ir antes, porque não ia estar cicatrizado ainda, ele poderia sentir muita dor, né, pra tirar e tal. Ou ficar mais doloridinho, né, mesmo que não fosse muita dor. Mas aí a gente ia ontem mesmo, já pra ficar livre, porque tem outros exames dele, né? Um eu já agendei, tem que agendar outro, aí outro eu também já consegui, vou fazer segunda-feira. Só que passou alguns exames. No de Matias não passou exame nenhum, mas eu acho que é protocolo de cada hospital e pelo que eu pesquisei também, o correto é passar alguns exames pro bebê, nem que seja exame de sangue e tal. Ainda mais porque ele nasceu, eu não acho que o peso dele foi muito baixo, ele nasceu com 2,778, mas eu acho que quando é menos de 3 quilos, eles consideram como bebê pig, né? Que é pequeno para a idade gestacional. E ele também teve hipoglicemia e icterícia no hospital. Então, acho que por esses motivos eles passaram exames e passaram ainda mais. E pelo que eu saiba também, esse hospital que eu tive, realmente eles passam exames pro bebê e tudo mais. E aí a gente ia ontem, só que meu pai ia precisar dos meus documentos dos nossos documentos, meu e dele, pra resolver uma coisa, então não tinha como eu ir. E aí a gente pegou e foi hoje. E agora eu cheguei aqui, quando eu cheguei, Matias estava saindo com minha mãe pra comprar carne. Jonas também foi resolver umas coisas. E eu tô aqui com o Tobias, ele tá dormindo, ele tá aqui no carrinho, aí ele mamou, eu tô balançando ele aqui. E é isso. E sobre o sono dele, ele, graças a Deus, tá acordando umas 2 vezes na noite pra mamar, mas e acorda tipo de manhãzinha bem cedo, tipo umas 5 horas, mama e dorme de novo. Só que eu tô acordando ele de 2 em 2 horas das sonecas, aí troco a fralda, faço ele ficar um tempinho acordado, pra poder ele gastar energia e além das sonecas serem bem sucedidas também, ele não dormir tudo que ele precisa dormir durante o dia e à noite ficar sem sono, né? E aí eu faço a rotina noturna dele, que é só dar um banho no quarto escuro e arrumar ele e tal, e amamentar. E aí, aos poucos, eu tô tentando tirar as associações, né? Às vezes ele mama e dorme, só que aí quando eu vou botar ele pra acordar, ou pra rotar, ele meio que dá uma acordadinha, que eu acho até bom, porque ele tava dormindo só mamando. Mas é normal mesmo, é recém-nascido, né? E aí, às vezes, eu balanço ele um pouco no colo, dou umas batidinhas no bumbum, ou às vezes coloco ele no travesseiro e vou batendo no bumbum, mas isso do travesseiro nem sempre funciona. A maioria das vezes ele quer dormir no colo, e aí eu coloco ele no carrinho, aí às vezes ele fica com bico e ele solta quando ele pega no sono. E aí, às vezes, também, quando ele acorda, tipo, às vezes ele acorda por conta do barulho, né? Que a gente tá na casa dos meus pais, Matias ainda tá acordado, que a rotina dele tá uma loucura. Aí eu fico balançando ele no carrinho
E ele, às vezes, volta a dormir, às vezes não. Enfim, né? Às vezes eu pego ele, balanço no colo, mas eu não tô me preocupando muito com isso agora de início, né? E atualizações sobre a minha recuperação também, já tirei os pontos. Hoje é quarta-feira, eu tirei os pontos segunda-feira. E, na verdade, eu fui quinta-feira pra tirar, só que aí a moça falou que não dava pra tirar, porque a sala tava contaminada, que ela fez já tinha feito um curativo contaminado e tal, aí não dava pra tirar o meu. E aí eu voltei lá, aí eu podia voltar sexta, né? Só que eu esperei até segunda pra ter mais certeza que eles iam tirar, porque sexta completava 10, quinta eu tava com 10, na verdade quinta eu tava com 11 dias, porque era pra eu ter ido quarta, que eu completava 10 dias, só que quarta teve pediatra de Tobias. Aí quinta eu fui, aí eu peguei e esperei chegar a segunda, que completava 15 dias, porque na de Matias eu tirei com 15 dias, e ainda assim quando eu fui, não tava bom. Eu tirei com 15 dias não, eu fui com 15 dias, aí mandaram eu voltar depois, eu demorei uns 2, 3 dias, voltei, e aí sim tirou. Então eu falei, como só tem 10 dias, eu vou esperar pelo menos dar 15, porque a gente tá indo de Uber, né, então pegar Uber toda hora e tal. Mas graças a Deus consegui tirar. Gente, e outra coisa também que eu não falei pra vocês é que agora eu tô dando 2 banhos em Tobias, porque na verdade nasceu uns carocinhos de muriçoca, né, no rosto dele, e os bracinhos dele estavam cheios de carocinho, assim, bem empoladinho mesmo. E aí parece ser carocinho do calor, então agora eu tô dando 2 banhos nele. Um agora, né, 11 e pouca, entre 11 e meio-dia, e outro de noite, né, antes dele dormir. E aí, depois daquela hora que eu falei com vocês, ele ficou bem enjoadinho, ele já tinha mamado. Eu balancei ele no carrinho, fiquei com ele no colo, ele ficou bem agoniado. Aí mamou de novo, aí ficou agoniado. Eu ia lá fora com ele, aí eu levantei, fiquei um pouco em pé, ele se acalmou. Só que aí quando eu sentei, ele voltou a chorar. Aí agora ele tá lá com o Jonas, eu separei as coisas dele e vou dar um banho nele agora. Já botei a água dele no fogo. Aqui, já botei a toalhinha e eu coloco esse trocador embaixo, ele é de pano de um lado e do outro tem esse plástico pra caso ele faça xixi. Vai molhar a toalha, mas não vai molhar a cama, né? Daí eu tô lavando o cabelo dele agora, nesse horário, né? Que normalmente eu lavava de noite, agora eu tô lavando. Aí de noite eu só passo a mão úmida mesmo no cabelo dele e pronto, só pra dar uma refrescada, né? Porque aqui até de noite esses dias tá fazendo frio. Aí aqui tem o cotonete, 2 cotonetes, que um eu enxugo um umbiguinho e o outro eu enxugo as orelhinhas por dentro, pra caso caia água e tal. E eu coloco tudo na ordem que eu uso. Então, primeiro eu enxugo, porque se entrar água no ouvido, já sabe, né? Aí assim que eu boto ele, eu enxugo o cabelinho e o rostinho e já enxugo a orelhinha. Depois eu coloco logo a fralda pra não fazer xixi e tal, né? E eu vou aproveitar pra passar a pomada nos lugares que vai ficar com a roupa e tal, pra depois eu vestir a roupa, né? E aí eu visto a roupa, a calça e embora, eu vou vestir assim, regatinha. Até de noite ele tá usando de manga curta, porque realmente tá bem calor. E a meia também, pra já esquentar ele. E aí depois eu passo um hidratantezinho no corpinho dele, pra as partes que ficar sem a roupa repelir as muriçocas, já que ele não pode usar repelente. Eu também fazia isso com o Matias. E por aqui tá funcionando, tanto que só tem picada de muriçoca no rosto, porque eu não passo hidratante no rosto. E de noite eu passo ele sem roupa mesmo, só de fralda o hidratante, porque se correr o risco, né, da roupa ficar folgada e as muriçocas conseguirem entrar, né, e tal, acho que vai agoniar mais ele por estar de noite e tal. Aí a gente não vai conseguir enxergar. E também porque eu faço uma massagem no corpo dele e tal, pra ele ficar bem relaxado. E depois eu passo perfume só por cima da roupa e pintio o cabelo. E por último eu dou essa vitamina que eu tava dando de noite, mas aí agora eu tô dando de dia também, depois do banho dele. E agora eu vou só colocar a banheira aqui e vou esperar pra dar banho nele. E o sabonete dele é de apertar, e como minha mãe tava me ajudando no início, só que aí teve uns dias que ela não pôde me ajudar, né, ficar aqui comigo, ela teve que sair e tal. E também pra eu já ir treinando em casa, como às vezes eu posso estar sozinha com ele, eu boto sabão líquido na banheira mesmo e vou pegando. E tô passando agora o sabão nas partes íntimas dele com algodão. Eu tava passando com a mão mesmo, mas agora eu tô passando com algodão, porque é uma parte que às vezes pode ficar com um pouco de cocô e tal quando ele faz, né? Porque suja tudo. Aí
eu gosto de passar pra limpar melhor, né? E tanto de dia como de noite. Gente, agora vai dar 4h30 e depois que eu tomei um banho, né? Aquela hora que eu mostrei pra vocês, lavei meu cabelo, tava precisando. Depois eu vim depois demorou um pouquinho. Minha mãe tinha comprado no mercado aquela hora que ela saiu com o Matias uma lasanha daquelas, sabe? E aí ela fez, só eu comi. Já tinha comprado uma quentinha e dividiu um pouco de comida que tinha aqui pra ele, Matias, minha mãe, comeu um pouco, eu acho. Não sei se meu pai comeu também da comida, se comeu só da que tinha aqui. Mas enfim, aí Jonas também já tinha chegado, tava almoçando com o Matias, aí ele foi tomar banho e se arrumar pra ir trabalhar. E depois eu comi, aí Tobias estava dormindo, ele deu uma acordadinha, deu uma mexidinha, mas depois continuou dormindo. E aí eu deitei no quarto, mas eu nem consegui dormir. Aí depois deu a hora de acordar ele, eu fui amamentar. Vi se precisava trocar a fralda dele, não precisava. Ele ficou um tempinho acordado no carrinho. Depois dormiu. E eu fiquei deitada, mas não consegui dormir. E volta e meia, ele levantava, ele se mexia e tal. O Matias ficou com minha mãe, foi tirar a soneca com ela. Volta e meia, ele dava uma choradinha, eu tinha que ir lá e tal. E agora, eu levantei, acho que a gente vai lanchar alguma coisa. Minha mãe acabou de acordar Matias. E é isso, eu vou botar ele pra ir no banheiro. Depois a gente vai fazer algum lanche, alguma coisa. E é isso. Você já terminou de chupar seu pirulito? Já. Esqueci. Tô aqui agora com os dois, já lanchamos. Ele tá, Tobias tá bem agoniadinho, não sei o que ele tem. Mas eu já fiz massagem nele, né? Tipo, exercício e tal, pra ver se é aquilo que chamam de disquesia, né? Que é disquesia, né? Que é aquela dificuldade que alguns bebês têm de fazer cocô. Mas ele já fez hoje 2 vezes. Mas normalmente ele faz mais, só que também pode ser normal, né? Porque conforme vai passando o tempo, eles começam a fazer pouco cocô, né? Bem menos. Matias, por exemplo, eu não trocava. Eu lembro que Matias, eu não lembro com quanto tempo, mas depois de um tempo eu passei a não trocar ele de madrugada. E Tobias ainda faz cocô de madrugada, então precisa trocar. Mas, e também, né, claro, se tiver de muito xixi, mas Matias eu nunca trocava de madrugada. Depois só se vazasse, alguma coisa assim, mas, e quando ele era bebezinho, que ele fazia cocô e tal. Mas enfim, aí ele tá assim, bem chorãozinho, não quer ficar no carrinho.
Enfim, né, tô nessa função aí, porque ele não aceita muito bem ficar sozinho no carrinho. Nos primeiros dias que ele chupou, começou a chupar bico, ele até ficava, mas agora o bico cai, é ele que cospe, enfim, aí ele toda hora chora pra poder a gente pegar o bico e botar de novo, toda hora chora e só para quando a gente pega o bico e bota de novo. Então é uma função, mas enfim. Aí eu vou, normalmente umas 5h40, eu separo as coisinhas dele, depois boto a água do banho. Pra 6 horas no máximo tá dando, só que hoje eu acho que eu vou começar um pouco mais cedo, agora já são 5h20 e pouco, acho que já vou começar a organizar as coisas pra ver se ele toma banho, porque ele já tá bastante tempo acordado. E, né, a gente sabe que não dá muito certo, porque ele não aguenta ficar muito tempo acordado e acaba ficando muito nervoso, estressado. Já separei as coisinhas dele, já deixo aqui a almofada, a amamentação e o paninho, porque a partir dessa hora eu só amamento aqui no quarto, né? Que ele, quando ele acorda, eu amamento aqui. Aí aqui eu separei o body e a calça. Esse body é o que ele tava, é que ele dormiu ontem de noite. E tá limpo porque eu tirei hoje de manhã, porque daí eu já vesti outra roupa pra gente ir no médico. E essa calça que é mais quentinha, pra caso esfrie um pouco à noite, que hoje eu senti que ele ficou um pouco mais com frio. E aí botei só um cotonete, porque agora de noite eu não lavo o cabelo dele, né? Só passo a mão úmida, então eu só vou precisar de cotonete pra enxugar um biguinho. Aqui a pomada e a fralda, né? Que eu vou passar nas partes que fica com roupa, que tá com carocinho. E a fralda. E o hidratantezinho que eu passo nele antes de vestir a roupa pra fazer massagem e tal, pra ele ficar mais relaxadinho. E aqui a escovinha de cabelo dele e a roupa, né? A escovinha de cabelo, no caso, é o último. E falta só o perfume, que eu esqueci de botar aqui. E a banheira também já tá aqui. Eu não peguei o algodão, porque como ele não fez cocô hoje, a última vez que ele fez cocô foi antes do banho da manhã. Aí eu não vou lavar ele com algodão, as partes íntimas, porque eu lavo mais por causa do cocô, que quando ele faz, suja tudo e tal, e eu normalmente limpo, né? Mas como eu tô limpando sem lenço umedecido, que eu acho que o lenço umedecido, pelo cheiro, tem um pouco de algum produto, sabão e tal. E eu limpo só com algodão e água. Então, aí eu gosto de, na hora do banho, passar o algodão com sabão pra limpar melhor do que só com a mão. Mas como ele não fez cocô mais hoje, aí eu não vou usar. Aqui tá a toalha com trocador e eu coloquei essa toalha porque a outra ele fez xixi de manhã. E aqui nessa cama é a cama que eu durmo. Aí aqui fica os lençóis que a gente usa. Essa grossa, porque eu gosto muito de dormir com coberta grossa. Só que não tá fazendo frio ultimamente, mas eu deixo aqui. E também quando o Tobias vinha pra minha cama, que não tinha jeito, ele só dormia comigo, aí eu colocava essa coberta pro vento do ventilador não pegar nele. Mas ultimamente eu nem tô colocando, porque tá ficando com bem calor, né? Claro que eu não deixo bater muito de frente com ele, mas ele tá com bastante calor. E agora eu vou botar a água dele do banho no fogo, que ele já tá chorando, porque ele não quer ficar no carrinho só. Oi, gente, agora já tá de noite, nem sei como ficou esse vlog, mas depois de tarde, né, eu fiz a rotina de Tobias, botei, ele dormiu, aí umas 7 horas mais ou menos ele já tava dormindo. Aí eu saí, eu vim pra sala, comi com meus pais, né? Meu pai tinha comprado bolo de limão e tinha comprado também uns salgadinhos, a gente comeu. Depois minha mãe fez aipim com carne do sol, a gente comeu também. Depois eu tomei banho, graças a Deus deu tempo de tudo, porque tem vezes, né, assim, quando na verdade ele acorda e eu vou lá só nino ele, ou então só coloco a chupeta, ele fica acordando toda hora, porque ele larga a chupeta quando ele pega no sono. Só que às vezes ele ainda não pegou no sono tão profundo, e aí ele percebe e chora, né? Mas eu dei a chupeta pra ele pra me ajudar um pouco nesse momento, porque ele ficava muito tempo no peito, só dormia no peito se
eu ninasse ele, ele não dormia se eu balançasse. E agora com a chupeta, às vezes até mesmo sem a chupeta, se eu balançar, ele dorme. Mas também tem vezes que ele tá no carrinho e ele não quer ficar. E eu deixo ele com a chupeta e ele fica cuspindo. Acho que ele não quer tipo que fique no colo, sabe? Isso tá sendo bem difícil, porque Matias, apesar de bem mais chorão que ele não chora tanto, ele ficava um tempão no berço sozinho, mas Tobias não fica. E aí, em alguns raros momentos, né, tipo, de tarde na soneca, quando ele tá um tempinho no carrinho, aí às vezes eu vou lá, só nino ele um pouquinho, balanço o carrinho, às vezes só coloco a chupeta e ele volta a dormir sozinho, mas nem sempre isso acontece. E aí, normalmente é assim, ele dorme por volta de entre 6 e 7 horas e acorda umas 2 a 3 horas depois. Se ele tiver mamado bastante, né, feito uma mamada bem efetiva, aí ele dorme umas 3 horas seguidas. Por exemplo, agora, eu não me lembro exatamente que horas ele dormiu, mas eu tô contando como se fosse 7. E já vai dar 10 horas, vai completar 3 horas que ele dormiu e ele ainda não acordou. Então, talvez seja um bom sinal, né, de que ele tá aumentando, que ele tá mamando bem e tá aumentando o tempo. Matias, eu lembro que ele dormiu umas 6 horas e só acordava lá pelas 10. Mas é isso, Tobias também, um problema dele é que ele demora muito pra dormir, porque quando ele mama, aí eu tiro ele, quando eu coloco ele em pé pra rotar, e às vezes eu tava esperando, né, eu deixava ele um pouco deitado, depois eu colocava ele pra rotar. Porque ele não gosta de dormir em pé no colo, graças a Deus, né? Ele gosta de dormir deitado. Então, quando eu coloco ele em pé, ele meio que dá uma acordadinha. E isso é bom, porque aí ele não se acostuma a dormir mamando. E aí, depois, quando eu coloco ele deitado de novo, eu preciso ninar ele. Aí, quando eu nino, às vezes eu vou passar pro travesseiro, né? Que eu faço aquela técnica, eu boto ele no travesseiro. E aí ele acorda, e às vezes eu tento ninar ele no travesseiro e não funciona, ele não quer. Então é esse que tá sendo o maior dilema, porque eu preciso ficar com ele no colo, ninando até ele dormir. Mas enfim, ele não tem nem um mês ainda, não tem nem 20 dias. Hoje ele completa 17 dias. Então eu acredito que as coisas vão se ajustando, né? Mas é isso, gente. Eu compartilhei meu dia com vocês hoje. Aí eu tô só esperando o Jonas chegar e ele acordar, porque eu sei que ele vai acordar daqui a pouco, então eu não vou deitar pra dormir, né? E também eu tô esperando o Jonas chegar, mas aí pra depois eu ir lá amamentar. Eu acho, na hora que eu tava amamentando ele, né, que ele dormiu lá no meu colo, ele fez cocô, eu acho, né? Mas ainda assim eu não acordo ele. Tipo, se for de madrugada, né, e ele passar muitas horas, aí sim eu troco. Mas como eu sabia que ele ia acordar ainda agora de noite pra mamar, aí eu não troquei ele. Aí assim que ele acordar, eu vou trocar ele, porque como eu troco com água e coisas, se eu trocar depois, é ruim, porque além dele não mamar direito, porque ele pode ficar agoniado porque tá sujo, né? Também ele, depois quando eu for trocar ele vai despertar, porque ele vai sentir eu limpando ele, tirando a roupa. Então eu gosto de trocar primeiro. De madrugada ele dorme mamando a maioria das vezes, mas de noite, durante o dia, a maioria das vezes ele não tá totalmente dormindo quando sai do peito. Mas é isso, gente. Espero que vocês gostem. Tô compartilhando um pouquinho de como tá sendo esse processo por aqui com o recém-nascido, porque como eu vou pra casa, né, daqui a alguns dias e tal, pra não ficar tão cansativo, né, porque, enfim, também já comecei a tomar uma vitamina pra me ajudar, porque a pediatra recomendou que eu continuasse tomando a que eu tava tomando no pré-natal. Só que no pré-natal eu tava tomando sulfato ferroso, então eu vou... Agora eu tô tomando outra vitamina também até pra me dar força, porque tira muito da nossa energia a amamentação, né? Mas é isso, um beijo. Obrigada por terem acompanhado meu dia do meu aniversário comigo. E eu nem sei como ficou esse vlog, gente, mas é vida real, né? Com recém-nascido, numa casa que não é minha, mas é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!